Hoje é dia 28 de março de 2024. Paulo Eduardo Arantes nasceu em São Paulo, em 1942. Durante o ano de 62, cursou Física na USP, ao mesmo tempo em que se dedicou ao movimento estudantil. Entre 65 e 67, cursou Filosofia, também na USP. Doutorou-se também pela Universidade de Paris 4, em 73. E tem uma carreira, né, de pensar o Brasil. Vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, que é o golpe militar de 64. Onde é que você estava, Paulo Arantes, no dia 1º de abril de 64? Olha, eu estava no Rio de Janeiro. E antes de dizer em que circunstâncias eu me encontrava no Rio de Janeiro e por que estava no Rio de Janeiro em 64, e eu devo responder a pergunta de vocês: o que você viu? É isso, não? O que você viu no dia 1º de abril, no dia 31 de março, depende em que circunstância você se encontrava naquele momento, do golpe de 64. E a minha resposta é: eu não vi, eu ouvi o golpe. E eu preciso, então, contar isso. Como é que eu ouvi o golpe, de certa maneira, transcorrendo. Mas não vi nada, eu só ouvi. Parece brincadeira de cinema, de cineasta, mas eu começo a contar o seguinte. Depois eu conto como é que eu cheguei nesta circunstância no Rio de Janeiro. Eu morava numa república de estudantes que eram da Ação Católica. No caso, Jeque e Juque moravam no mesmo apartamento. Aliás, eu assisti um pouco boa parte da entrevista do Frei Beto, e o Frei Beto morava comigo. Nós, que vocês publicamente conhecidos, além do Frei Beto, havia o Luiz Eduardo Vanderlei, que era da JIC, Juventude Independente Católica, que depois foi reitor da PUC, eu acho que no início dos anos 80, eu acho. O Luiz Eduardo Vanderlei, o Frei Beto e mais 2 ou 3 rapazes da JEC. O Frei Beto, na época, era da JEC. Não era Frei ainda, era o Beto. Era o Carlos Alberto de Bânio Cristo. E era também dirigente nacional da JEC. Morávamos nessa república. Essa república ficava num apartamento, um prédio relativamente moderno, na Rua das Laranjeiras. E era pago pela Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, porque nós fazíamos parte da Ação Católica, e eu participava da equipe nacional da Juventude Universitária Católica. Então, era pago pela Cúria, e era um andar alto. E já vou explicar por que esse andar alto contava. Mas, o que eu vou relatar agora aconteceu no dia 31 de março. No dia 31 de março, nós estávamos de noite, nós fomos, já não me lembro mais se todos fomos juntos ou com quem eu estava, é difícil recordar. Fomos à Uni, que era ali perto, na Praia do Flamengo, e a Uni estava simplesmente, naquela noite do dia 31 de março, inaugurando o seu teatro, no subsolo. Havia uma pequena rampa logo na porta de entrada da Uni, e você descia para um teatro que estava novinho em folha. Você entrava e sentia o cheiro da madeira viva ainda, aquele cheiro gostoso de madeira nova, estava acabando de montar. E quando nós chegamos no teatro, no início da noite, nós já sabíamos da movimentação do general Olímpio Mourão Filho saindo de Juiz de Fora com a sua coluna Brancaleone. Nós achávamos que era Brancaleone, esse foi o grande erro, nós achávamos que era uma coluna Brancaleone na direção do Rio de Janeiro. E, portanto, indo a pé até a Praia do Flamengo para ver o espetáculo, que era uma parte do teatro do CPC da Uni, que ia se apresentar, nós já íamos comemorando a vitória ou a derrota do golpe. O golpe que foi esperado, digamos, durante 4 anos, de 61 a 64. Era uma questão de tempo, ou de, se nós quisermos, desde os 54, quando o suicídio de Getúlio, esse golpe era pedra cantada. Nós não sabíamos quando ele ocorreria. Só, era a única diferença.
E como é que ele viria, viria. Não tinha a menor dúvida, eram várias tentativas, primeiro em 54, depois a posse do Juscelino, que foi salva pelo lote na última hora, depois as várias rebeliões, sobretudo da aeronáutica, durante o governo Juscelino, depois a negação, digamos, a interdição da posse do Jango, quando o Jânio renunciou. Então, era uma questão de... Nós crescemos nessa expectativa do golpe. E eu mesmo comecei a me interessar por política, eu morava em Santos. Se você disse que eu nasci em São Paulo, mas eu gostaria de ter nascido em Santos, que é a minha terra, uma boa parte da minha família é de Santos. E eu comecei a acompanhar a política e a me politizar até entrar na faculdade, justamente com a renúncia do Jânio, a interdição do Jango e a campanha da legalidade do engenheiro Leonel Brizola, que foi realmente fundamental naquele momento. Ele sozinho, claro que com a ajuda do Quarto Exército, ele segurou um golpe e sustentou a nota até 64. Terceiro Exército. Terceiro Exército, o quarto era no Nordeste, em Recife. E sustentou a nota até... Foi dos mais ativos depois do golpe. Foi dos primeiros inconformados, que era um nacionalista apenas, digamos, de extração populista, como se quiser chamar, mas foi uma pessoa, digamos, de fibra e de muito tirocínio naquele momento. Mas, dito isso, foi nesse período que comecei a me politizar e tal. Depois eu posso contar como é que eu cheguei à ação católica, porque é uma coisa, enfim, faz 60 anos do golpe, exatamente. Bom, então nós chegamos na UNE com essa informação de que um aloprado, porque nós confiávamos no famoso dispositivo militar do governo Jango, montado pelo chefe da casa... Era do gabinete militar, como se dizia, o general Assis Brasil. Havia montado um dispositivo que, de fato, era um dispositivo... Todo mundo tende a desprezar, ridicularizar, mas era forte. Tanto é que o outro lado, o golpista, não sabia se poderia encará-lo. Tanto é que, num determinado momento... Isso é notório, está publicado em livros. Os americanos pensaram que seria necessário deslocar uma força-tarefa para ajudar os golpistas que poderiam, digamos, ser esmagados. Se o famoso dispositivo, muito bem montado, aliás, num certo sentido, pelo Assis Brasil, funcionasse. Ele cometeu alguns erros estratégicos, por exemplo, com a transferência do Castelo Branco, que estava no Recife, colocou no Estado-Maior do Exército, enfim, planejando ali, embora fosse bem articulado, era possível resistir. Bom, então, não era assim tão, digamos, tresloucado nós enxergarmos a UNE com a expectativa de que o Mourão havia pisado na bola, se precipitou e tinha abortado o golpe por incompetência, e nós chegamos lá em triunfo porque a Revolução Brasileira poderia... Finalmente, o gatilho havia sido disparado para a Revolução Brasileira, que era um dos grandes mitos do nosso tempo, a famosa Revolução Brasileira. E chegamos lá e de fato, houve um espetáculo. O espetáculo aconteceu e foi um espetáculo muito entusiasmante, porque todo mundo ali no palco e na plateia certo de que a coisa havia virado e que nós havíamos transposto um limiar. Eu não consigo me lembrar, e eu devia ter feito a lição de casa, mas não tive tempo, eu não consigo me lembrar, devia ter pesquisado, deve ter muita tese, muito trabalho sobre o CPC da UNE, sobre a parte teatral, o que foi encenado naquela época, naquele momento. Eu acho que foi, até onde vai a minha memória, foi trechos de várias encenações clássicas do CPC, o Alto dos 99%, ou não sei se alguma coisa da Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, do Vianinha. Eu já ouvi falar que, na verdade, foi a estreia, ou a pré-estreia, de uma peça do Vianinha que depois, por causa do golpe, foi para a gaveta e ficou 40 anos sem ser encenada, que era os Azeredos e mais os Benevides. Pode ter sido. Eu não, enfim, como eu disse, teria que pesquisar, não fiz a pesquisa, eu estou confiando absolutamente na minha memória. Então, aliás, é uma coisa que a gente pode já combinar de saída, tudo que eu posso dizer aqui é de memória. Não vou... E vou fazer um esforço louco para não confundir o que eu lembro e que eu vivi
com tudo aquilo que depois nós lemos, estudamos, sabemos, conhecemos a respeito da história do golpe, desenrolar da ditadura e assim por diante. Então, foi isso. Nós vimos isso digamos, nessa condição de espírito favorável, de entusiasmo, mas como eu tenho uma certa, eu não diria uma veia cética, mas, enfim, como um rapaz, se desconfia de algumas coisas. Na hora eu não reparei, eu só reparei quando voltamos para casa, depois de terminado o espetáculo. Porque nós chegamos lá e as portas laterais do teatro e a porta da entrada estava bem guarnecida por alguns armários dos fuzileiros navais, com japona, metralhadora e tudo, guarnecendo, fazendo a segurança do espetáculo da Uni, E mais um motivo, todos foram aplaudidos e tal, urra, os nossos companheiros, imaginando que viam soviéticos, soldados, marinheiros, camponeses adiante, e eles estavam lá, mas a certa altura, nós voltamos para casa, eu disse para um dos meus amigos, não sei se vocês notaram, que num determinado momento, na certa altura do espetáculo, eles foram embora, nós estávamos sozinhos. Ah, não reparamos. Aí daí? Qual é o problema? Nenhum. Não tinha a menor ideia, mas isso foi o primeiro sinal. Esse era o primeiro sinal de que alguma coisa naquela noite de 31 para 1º estava mudando. Estava mudando e nós não sabíamos. Chegamos em casa, lá na Rua das Laranjeiras, subimos para o nosso apartamento. E, num certo momento, à noite já meia-noite, mais ou menos, nós começamos a ouvir uma algazarra por meio de megafones. Era a explicação. Mas não se via nada, era noite escura. Aquela localização do nosso prédio era a seguinte, era no início da Avenida das Laranjeiras, da Rua das Laranjeiras, que sobe para o bairro, para o Cosme Velho. E ficava exatamente, quase que equidistante, do Palácio das Laranjeiras, que era a residência do presidente da República quando vinha ao Rio de Janeiro, a capital havia sido transferida para Brasília, e o Palácio da Guanabara, o Palácio do governador do estado da Guanabara, que foi o Rio de Janeiro transformou-se no estado quando a capital federal se transferiu. E o governador era nada mais, nada menos do que o golpista nato, aliás, ex-comunista, brilhante orador e escritor, Carlos Lacerda. E da janela, nós começamos a nos divertir um pouco, porque se ouvia no megafone o Lacerda xingando quem devia estar ele imaginava estar à sua frente no meio do escuro. E ele achava que era o Almirante Aragão, que, por sua vez, não sei se era o próprio Almirante Aragão ou alguém fingindo-se de Almirante Aragão, mas ao militar, obviamente, à frente de algum corpo de fuzileiros navais ou de militares regalistas, ficaram durante mais de 1 hora se xingando. Evidentemente, as respectivas genitoras foram homenageadas em tempo integral, a virilidade de um e de outros era posta em questão, e nós ouvindo aquele bate-boca entre o golpista mor Carlos Lacerda, ou super gorila, como os estudantes diziam, e possivelmente o Almirante Aragão, que era o nosso almirante vermelho da vez. Lá pelas tantas, e nós na janela, ouvindo o espetáculo, ouvindo o golpe transcorrendo, e mais do que ouvindo o golpe transcorrendo, ouvindo o golpe ou o confronto que não aconteceu, mudando de lado. Porque, num certo momento, houve silêncio. Silêncio significa que o possível almirante Aragão tinha se retirado. E o Lacerda, sendo informado do transcorrer dos fatos, também se calou. E nós fomos dormir com a pulga atrás da orelha, mas ainda confiantes de que o dispositivo militar do general Assis Brasil
iria funcionar, estaria funcionando, mas era o segundo sinal que nos era enviado de que a coisa estava indo para o brejo. Mas nós só saberíamos na manhã seguinte. Na manhã seguinte, aí, quando saímos para a rua, e estava nos jornais, nas bancas, o que estava realmente tinha acontecido. Nós não sabíamos depois, lendo os livros de história, 20 anos depois. A última coisa que eu li foi da Eloise Starling, que publicou os 2 primeiros capítulos do próximo livro dela. Ela conta como é que se deu o encontro entre a coluna do Mourão e a coluna digamos, o regimento de elite da Vila Militar, no Rio de Janeiro, o regimento Sampaio, comandado nada mais, nada menos, eu não sabia, para mim foi uma novidade. Aliás, é muito precioso o capítulo dela sobre a conspiração, como é que se desenrolou a conspiração em Minas Gerais. Haviam se encontrado no final da tarde, início da noite de 31 de março, o regimento Sampaio, comandado pelo infame Ustra. Veja só, eu não sabia disso, para mim foi uma novidade absoluta. E a coluna do Mourão, que tinha sido enviado para reprimir, para prender o Mourão e mandar aquele regimento para casa, de volta para casa, isso é para Belo Horizonte, aquartelarem-se na condição de prisioneiros por rebelião. E houve uma confraternização, houve um ajuste, um acordo ali que é descrito pela Heloísa nesse capítulo ainda, que está circulando já na internet como livro, que é descrito não se sabe o que eles se conversaram, mas ela conta uma coisa já meio pavorosa, porque dá a exata medida do que vinha pela frente, mas eu só fiquei sabendo agora, quando li o texto da Heloísa, que esse regimento de Sampaio tinha uma bateria de obuses, seja lá o que isso for, não sei qual é a diferença entre obus, bomba, não sei mais o que, e ele tinha simplesmente retirado todos os detonadores desse obus que iam se formar em linha para enfrentar a coluna rebelde que vinha em frente. De modo que, se não houvesse acordo entre os caciques e houvesse confronto, seria um massacre, porque o regimento de Sampaio estaria desarmado e, portanto, seria um alvo inevitável, portanto, com as consequências que se pode prever do outro lado. Isso eu não sabia. Isso significa, digamos que não é pelo fato de ser o Ustra, nós sabemos o monstro que depois viria sair daquele ovo, mas significa que ele tinha recebido ordens, isso não deve ter sido da cabecinha dele, ele era apenas um capitão. Recebeu ordens de que iniciava-se uma guerra, uma no mercy war, uma guerra sem quartel. E já nas primeiras horas, você imagina só o que esse recado significava. Mas, por outro lado, a mesma Heloísa lembra de um episódio que eu conheço bem, porque o protagonista desse episódio que ela relata, eu faço questão de relatar para mostrar como esses acasos poderiam acontecer. É possível fazer história contrafactual e esse golpe poderia ter sido abortado mesmo. Essa figura depois foi reabilitado militarmente como brigadeiro, que é o Rui Moreira Lima, que eu conheço de histórias de família porque um primo da minha mãe fez a Guerra da Itália. Ele participou do primeiro grupamento de caça na Itália, que depois veio a constituir a FAB, mas esse primeiro grupamento de caças fazia parte da Força Aérea ou do Exército Americano, não tinha Força Aérea naquela época, americano na Itália. E o Rui Moreira Lima foi um dos comandantes desse parente meu chamado Fernando Rocha, que fez também tantas missões quanto o Rui Moreira Lima, que foi um herói de guerra, 90 missões na campanha da Itália. E voltou para o Brasil, e nesse momento ele era comandante de uma base aérea. A Heloísa conta isso, mas podia contar com mais detalhes. Ela não contou com todos os detalhes, ela remeteu numa nota de rodapé que eu fui reler, que é uma entrevista que o Rui Moreira Lima, depois ele foi caçado, obviamente, deu para o Ricardo Bonalume Neto, um jornalista já falecido, uma entrevista fantástica. Ele, quando soube pelo rádio
o que estava acontecendo, que o general o Olímpio Mourão Filho havia descido de Juiz de Fora, ele logo imaginou, eu conheço esse pessoal. Eu conheço, inclusive, os militares de Juiz de Fora, deve ser uma coluna bem mequetrefe, com recrutas inexperientes, um material militar completamente sucateado, uma coluna Brancaleone mesmo, no pior sentido. E eu vou dar um jeito nisso. E levantou o voo com um avião civil. E isso ele conta na entrevista para o Bonalume. Com um avião civil, e disse, eu vou procurá-los. Aí estava nublado o tempo, mas ele encontrou a coluna, descendo para o Rio de Janeiro, ainda em Minas. E ele fez um voo rasante em cima da coluna. Um voo rasante de um avião, mesmo um avião civil, sem nenhum tipo de armamento, assustou os recrutas. Todo mundo fugiu para o mato. Aí eu fiz meia volta, voltei e fiz outro voo rasante. Não tinha ninguém, estava deserto, as armas abandonadas, caminhão jogado no mato, e o pessoal tinha se escafedido, tinha desaparecido. A famosa coluna do bravíssimo, heróico general Olímpio Mourão Filho. Aí eu pensei com os meus botões, eu vou voltar, estou pertinho da minha base, eu vou voltar, pegar um avião de verdade, um caça, pedir autorização para o meu comandante, seria o ministro, ele era o comandante da base, e eu vou fazer aquilo que eu fiz dezenas de vezes na Europa, que é dispersar uma coluna em movimento, uma coluna militar com blindados e pessoal, e infantaria em movimento. E ele conta na entrevista, de todos os pontos, está direitinho. Basta jogar uma primeira bomba no fim da coluna e outra no início da coluna, se acaba. Eu fiz isso com o alemão, não era brincadeira, era alemão, exército alemão. E com esses pobres diabos que saíram de Juiz de Fora, a fatura estaria liquidada. Mas ele não teve autorização para voar. O golpe já estava em andamento e veio a ordem do comandante do comando, ao primeiro a quem ele se reportava, e depois o segundo já era o ministro da Aeronáutica, para ficar quietinho, não fazer nada. Estava proibido de levantar voo com um avião de caça. Então, ele não fez. Se ele, mesmo assim, num ato de insubordinação, veja só, mas ele respeitava a hierarquia, ele conta isso na entrevista, por respeito à hierarquia, eu obedeci. Se eu tivesse me rebelado, me insubordinado, eu poderia pegar um caça, estava lá na base, eu comandava a base, e mandar esses caras de volta para casa. Quando o Ustra chegasse lá, não ia encontrar ninguém, e todo mundo desarmado, aí o Ustra estava desarmado, esse desarmamento dos blindados do Ustra contaria a nosso favor, mas isso não aconteceu, porque ele obedeceu à hierarquia, ele dizia, era um princípio que eu tinha, fundamental como militar, jamais se faz isso. Perdemos essa chance. Veja só, esses acasos, acho que poderiam ser historicamente remontados, recordados, e nós poderíamos pensar que naquilo não era inevitável, que esse famoso dispositivo militar poderia funcionar e que, de fato, essa coisa horrorosa que se abateu sobre o Brasil não teria acontecido. Bom, dito isso, voltando para o apartamento na Laranjeira, nós soubemos que aí a notícia veio, estava nas ruas, o que estava acontecendo, e passava gente já festejando, comemorando, vencemos, mas nós entendemos, vencemos o quê? Aí os manchetes de jornais já explicavam tudo, o golpe já estava consumado, no dia 1º de abril. E até onde eu me lembro, nesse dia 1º de abril, eu estive em 2 lugares. Não sei como. Não tentei puxar pela memória esses dias pensando na conversa com vocês. Não sei como eu estava numa reunião em que estava como é o nome dele? Agora me escapou o nome dele. O Cândido Mendes, que, como sempre, falando muito, explicando muito, dando explicações, e ainda não acreditando na possibilidade de que o golpe pudesse estar consumado já àquela altura.
não havia ainda sido declarado a vacância do Poder Executivo pelo infame Moura Andrade, nem a eleição fajuta do presidente da Câmara dos Deputados, como é o nome, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, bom, Ranieri Mazzilli. Ranieri Mazzilli. Então, eu me lembro só da figura do Cândido Mendes, mais um outro grupo de pessoas, meio figurões da política carioca local, confabulando, e eu estava lá no meio, junto com um outro sacerdote que representava a Cúria Metropolitana, que era reacionária, era golpista, mas não a parte da Cúria ligada conosco, não. A Ação Católica, havia um bispo beneditino que, digamos, que era o nosso, digamos assim, mentor ou protetor, ou seja, cargo hierárquico que tinha, chamado Dom Cândido Padim, que era um beneditino, e o Dom Helder Câmara, que era o bispo auxiliar, que nos dava a retaguarda. Dessa conversa era conversa, digamos, especulativa. Ninguém tinha muita notícia, ninguém sabia de nada o que fazer, uma única certeza é de que ainda era possível fazer alguma coisa, os jogos não estavam feitos inteiramente. De lá eu me lembro de ter ido para uma outra casa, me vejo, naquele mesma tarde, fim de tarde, na casa de um grande amigo daquela época, o Luiz Alberto Gomes de Souza, que faleceu recentemente e que havia sido também da Ação Católica, da Juventude Universitária Católica, e havia sido o coordenador internacional da Juventude Universitária Católica Mundial, cuja base era em Paris, era a equipe internacional. E tinha morado lá alguns anos em Paris, tinha voltado para o Brasil, e com frequência nos encontrávamos, nos visitávamos, nos víamos. Ele chegou, inclusive, a ter um posto no Ministério da Educação do Jango nas últimas semanas do regime. Eu me lembro de tê-lo visitado algumas semanas antes do golpe, lá no Palácio, num prédio famoso do Ministério da Educação. Vi antes. Novinho não, mas, enfim, entrei naquele monumento histórico. Bom, foi na casa do Luiz Alberto, e lá nós tentávamos ele era gaúcho, ele tentava se comunicar com a família, com conhecidos, ele conhecia meio mundo, e ouvir rádio também, já era impossível ouvir rádio, porque corria a notícia de que o Jango estava em Porto Alegre, no dia 1º, tinha ido para Porto Alegre, e as notícias de telefone não estavam censuradas, o negócio estava começando, que chegavam de pessoas que ele conhecia em Porto Alegre, dizendo o seguinte: o Jango está aqui, em Porto Alegre, e o Brizola está fazendo o possível e o impossível para convencê-lo a resistir. Dizer, não saia do Brasil, não saia do Brasil, e, se for possível, nós retomamos a campanha da legalidade aqui, já em Porto Alegre, ou você volta para Brasília, mas o Jango dizia que não queria. Bom, depois passou para histórias. Não quero derramamento de sangue, assim por diante. É a história oficial. E foi isso no dia... E acompanhamos esse tipo de pressão que estava acontecendo em Porto Alegre na casa do Luiz Alberto Gomes de Souza. Bom, de lá, desse dia, do primeiro dia, nos próximos dias, eu não consigo lembrar o que nós andamos fazendo. Eu sei que devia ter tido reuniões com bispos da Ação Católica, Padim, não sei se o Helder, não sei se nós cruzamos com o Dom Helder. Eu sei que, num determinado momento, nós chegamos à seguinte conclusão: é melhor a gente, cada um, sai um pouco, saia de cena. Aí mas agora não tenho certeza, poderia também ter verificado essa informação, se foi com o Luiz Eduardo Vanderlei, junto, e mais 2 sacerdotes já falecidos, os dois pernambucanos, do Recife, Luiz Gonzaga de Sena e Almeri Bezerra. O Almeri Bezerra, os dois, digamos, ultra-intelectualizados, letrados. O padre Sena, digamos, conhecia grego, sabia grego, estava querendo aprender outras línguas, enfim,
dos tempos bíblicos. E o Almeri era um jornalista que contribuía para um jornal local, tinha uma coluna num jornal local, um jornal de Recife. E estava no Rio naquele momento, foi surpreendido no Rio. O Senna também, surpreendido no Rio. Mas esse mais próximo da equipe nacional da Juventude Universitária Católica, nós decidimos, então, ir embora por sugestão. Superiores, obviamente. Fomos de carro no Fusquinha, dirigido pelo padre Almeri Bezerra. Fomos, veja só, dia 2 ou 3, mais ou menos, de abril ou 4. Subimos de carro do Rio até não chegamos a Recife, paramos no meio do caminho, até Olinda. E cruzamos várias barreiras militares que viam lá 2 sacerdotes e 2 caras. Eu não sei se o Luiz Eduardo estava junto, mas eu tenho quase certeza. Poderia ter telefonado para ele perguntar se estava junto ou não, mas eu acho com certeza. Mas, de qualquer maneira, se ele não estava, ele já tinha ido. Já tinha ido, porque eu o encontrei depois em Recife. E demoramos essa viagem de carro, de Fusquinha, até chegar demorou uns 2, 3 dias, parando no caminho, dormindo em pequenos hotéis de beira de estrada e tal, e com medo de ser interceptado, qualquer coisa. Mas um medo, depois eu explico, esse medo não tinha muito fundamento, porque naquela altura o novo regime militar, ou os seus serviços de inteligência, eram muito incipientes. Eles conheciam apenas as figurinhas carimbadas que estavam no jornal, nos comícios, assim por diante. Um deles era, por exemplo, a UNE, Ligas Camponesas, Miguel Arraes. Tudo isso era o inimigo da vez. Bom, chegamos e, portanto, veja só, eu saí daquela República da Ação Católica Nacional, sob o guarda-chuva da Cúria Metropolitana, com 2 padres, 2 sacerdotes, amigos de esquerda, totalmente de esquerda, e chegamos em Olinda, onde havia um seminário antigo, belíssimo, e ficamos lá quietinhos, algumas semanas nesse seminário de Olinda, esperando o que iria acontecer, a borrasca passar. E, nesse meio tempo, o Dom Helder foi nomeado o bispo de Recife e Olinda, pelas duas, Recife e Olinda, sempre juntos. E, com isso, nós, aí sim, saímos do seminário de Olinda e ficávamos circulando. Nós, continuando ainda hospedados no seminário, entre Olinda e Recife, tínhamos encontros, reuniões com o Dom Helder, que dizia, calma, vamos esperar as coisas clarearem aqui. O negócio em Recife, o pau comeu, o Arraes foi preso, toda aquela infâmia que fizeram com o Bezerra, arrastado, acorrentado, nu, com calção, assim, em Recife, já sabia, lá a coisa estava quente. Então, é melhor pôr as barbas de molho, diz o Dom Helder, e não saiam de perto de mim, porque eu ainda tenho, embora seja o inimigo do novo regime, ainda tenho uma certa proteção. E ficamos lá. Eu não consigo lembrar quanto tempo eu não fiquei fora de circulação entre Olinda e Recife, Dom Helder, e raríssimas comunicações fora desse pequeno círculo. E o resto era jornal. E nesse jornal, nós disputávamos as edições do Correio da Manhã, em que o Coni começou a publicar as colunas dele. E pela irreverência e a liberdade de expressão de que gozava o Coni, mesmo sendo uma vaca sagrada do jornalismo, ou tornou-se, a partir daquele momento, uma vaca sagrada do jornalismo, nós imaginávamos que o golpe não estava tão firme assim. E ele estava lá se manifestando no Correio da Manhã, que era um jornal favorável ao golpe, e sempre na oposição, enfim, do outro lado da barreira durante o tempo todo. E nas conversas, lendo o Coni, nessas conversas, no pouco das notícias que conseguiam chegar até Olinda e Recife, que não fossem apenas as vias consagradas da igreja, nós imaginávamos que, de fato, o golpe havia sido bem sucedido, mas talvez de pouca duração.
porque a hipótese central era de que, mais uma vez, era uma quartelada clássica, uma intervenção militar clássica, a pedido, digamos, havia conspiradores políticos, e as manobras digamos, do Magalhães Pinto, em Minas Gerais, era céu aberto. Ele conspirava abertamente, todo mundo sabia que ele tinha ambições presidenciais, que ele tinha pensado depois em declarar a separação de Minas Gerais numa nova Inconfidência, tinha até nomeado o Afonso Arinos como secretário de Relações Exteriores para declarar Minas. Isso todo mundo sabia. Declarar Minas, nunca um golpe de Estado foi tão comentado diariamente como vai acontecer depois da manhã, quem é que está conspirando, quem não está conspirando, e assim por diante. Então, tinha nomeado um secretário de Relações Exteriores para declarar Minas, separar-se como um Estado americano secessionista, por exemplo, como um Estado beligerante, com o ministro das Relações Exteriores e assim por diante. Então, era tão óbvio que, digamos, que havia para nós era óbvio que havia um conluio entre a conspiração militar de sempre, 54, depois Juscelino, Lott, os Jacareacanga, Aragarças e assim por diante, um conluio entre as velhas raposas direitistas clássicas, de Lacerda, Magalhães Pinto e o Diabo a Quatro, tentando simplesmente, com a mão de gato dos militares, tirar o Jango do poder, porque era impopular, porque havia campanha constante, porque era considerado comunista, como Aquilo, assim por diante, remessa de lucro, e tudo aquilo que se sabe sobre o Jango, de modo que eles imaginavam que os militares estavam ali como tampão. Simplesmente removiam o Jango e, como havia eleições programadas constitucionalmente para 65, em que o Juscelino era de longe favorito, um favorito para ganhar, voltar, ele era popular, muito popular naquele momento no Brasil, voltar ao poder, mas voltaria em condições desfavoráveis devido ao golpe, o trauma do golpe, e seguramente Lacerda e companhia, Magalhães Pinto e tudo mais que se apresentasse, Adhemar de Barros também, o rei Ubu, que governava São Paulo, também tinha pretensões presidenciais, portanto, eles iam se engalfinhar novamente para suceder o Jango, que tinha sido, enfim, apeado do poder por ter abandonado o cargo, e com a bênção dos militares, do Congresso e assim por diante, se votaria, o Juscelino tinha esse handicap contra ele, e, portanto, voltaria. Era esse, do ponto de vista dos políticos tradicionais, era esse o plano, não tinha a menor dúvida. Tanto é que depois o Lacerda se reconciliou com o Jango, com o Juscelino, e formaram a frente ampla, assim por diante, mostrando, olha, era esse o nosso plano, não deu certo, porque os milicos roeram a corda e têm ideias próprias. Nós nunca imaginamos que militar tivesse ideias próprias. Eles não... Pois é, eu queria saber sobre você. Você falou, decidimos então ficar um tempo quietos, recolhidos, esperando a borrasca passar. Ela demorou para passar, né? Eu queria saber, para vocês, para o pessoal da Ação Católica, da Juventude Universitária da JUC, quando caiu a ficha de que o golpe, que as intenções dos militares eram de um controle mais longevo, mais permanente do país? E sobre a própria natureza do golpe, quando vocês começaram a entender melhor a própria natureza do golpe? É difícil dizer com precisão, porque caiu a prestações, a gente não sabe de tudo ao mesmo tempo. Então, nós resolvemos voltar para o Rio, já que, enfim, a opinião de que aquilo não ia durar prevalecia na esquerda. Parece incrível, mas que não ia durar era a opinião dominante. Eu me lembro que depois, quando eu comecei a estudar, voltei para a faculdade como aluno, aí para fazer filosofia em 65, alguém me contou que numa roda na faculdade em 64, cheio de cientistas políticos, sociólogos renomados e assim por diante, todo mundo dizia que aquilo era questão de semanas ou meses, olhe lá, porque era muito artificial, era simplesmente para remover o Jango e facilitar a volta
digamos, da UDN golpista de sempre, né, ao poder, até que no meio dessa roda, me contaram depois, não estava presente, claro, no meio dessa roda estavam presente um personagem, que era um professor da faculdade, tido por vivia no mundo da lua, gostava muito de literatura, embora fosse sociólogo, que era o Rui Coelho. O Rui Coelho era considerado uma pessoa politicamente inocente. E ele, no meio dessa roda, pensando, e disse, olha, pessoal, eu não tenho essa impressão, não. Eu não entendo muito disso, mas isso, para mim, isso é coisa de uns 20 anos, no mínimo, viu? Foi a primeira pessoa que depois me contaram que na faculdade, em 64, eu estava no Rio, eu tinha feito a faculdade em 62, fui para o Rio em 63, eu tinha feito física lá. Foi a primeira pessoa que na faculdade disse, olha, eu desconfio que isso aqui é para 20 anos, no mínimo. Ah, você não entende isso, porque eu falei com o general isso, que falou com o famoso general, com o deputado, que falou com o senador, não sei mais. Aí você faz os cálculos geopolíticos e tal, e deduz. E ele disse, olha, algo me diz que é 20 anos. Bom, voltamos para a nossa república de estudantes na Rua das Laranjeiras, e acho que uma semana depois, de madrugada, eu sou acordado com uma metralhadora me fazendo cosquinha no nariz, no meu quarto, nessa república. Aí eu levanto, e o cara estava paisana, mas com uma submetralhadora, e disse, levanta, seu vagabundo, que a festa acabou. Eu, com um cordeirinho, levantei, tirei o pijama, pus uma roupa, cheguei na sala, devia ser umas 4 da manhã, estava todo o pequeno povo da República reunido ali, com uns meia dúzia de caras mal encarados, com metralhadores e tal, eles tinham entrado pela área de serviço, e não eram truculentos, embora mal encarados, não eram truculentos, nós até servimos cafezinho, conversamos com eles, até eles se certificarem que não tinha mais ninguém no apartamento, que já estava na hora de ir embora, receberam o comando e encostou uma Kombi e nos levaram presos. Aí nós soubemos que era o serviço secreto, era o CENIMAR, Serviço de Informação da Marinha, que depois, mais tarde, tornou-se célebre pelas barbaridades que cometeu. Então, lá fomos nós todos, 4, 5, não me lembro de quais estavam e quais não estavam naquele momento no apartamento. Fomos para o CENIMAR. E chegando no CENIMAR, ficamos lá numa espécie de sala de espera, esperando ser interrogado pelos oficiais, pelo oficial de inteligência. E quando chegou a minha vez, quando me chamaram, pelas perguntas do oficial, que não foi raivoso, não foi brutal, não foi mal educado, e eu percebi que ele não sabia o que estava fazendo e quem ele estava interrogando. Aí eu tive que explicar para ele, mas o que é isso? O que é isso aí? Aí expliquei, esse é um apartamento, é uma república de estudantes da Ação Católica Brasileira, pago pela Cúria Metropolitana, ali estão representantes, eu expliquei o que era Ação Católica, o que era JEC, o que era JUC, o que era JOC, o que era JIC, tinha a parte feminina, tinha a parte masculina, ali estavam os rapazes, e isso era de domínio público, nós estávamos semana sim, semana não, no Palácio São José, eu acho, onde ficava o Dom Helder, e onde funcionava também o Movimento de Educação de Base, a central do MEB, ficava lá. Eu expliquei para ele que existia, então, alguma coisa chamada Ação Católica, vinculada diretamente à alta hierarquia do clero da Igreja brasileira, que o nosso, eu me lembro mais, não era capelão, mas era uma coisa equivalente a capelão, chamava-se Dom Cândido Padim, que era um bispo beneditino, e falando Dom Helder, assim por diante, não diga, é isso, mas... Aí ele perguntou, e como é que funciona? Funciona em todas as capitais do Brasil, cidades do Brasil tem ação católica, onde tem onde representantes desse lado da igreja interessado naquilo que o Papa, eu
já sabia com quem estava falando, chamava de a questão social, interessado na questão social, assim por diante, está funcionando. Aí, conforme continuava o interrogatório, que foi virando uma conversa, eu percebi que eles estavam atrás de outra coisa. Quando entraram no nosso apartamento, eles estavam atrás de gente da Uni. Aí eu liguei os pontos. Eu tinha me esquecido dessa circunstância. Hoje estava meio atardoado, claro. Nós havíamos, algumas semanas ou um mês antes do golpe, quando a coisa começou a esquentar mesmo, nós havíamos emprestado o nosso apartamento, cedido o nosso apartamento, determinadas horas, nós saímos, inclusive, nem não ficávamos lá, para a diretoria da Uni se reunir lá. Então, eles sabiam, porque estavam atrás da Uni, a Uni sim, a Uni era o inimigo. Eles sabiam que a Uni se reunia naquele apartamento, já sabiam. Então, estavam atrás de informações sobre remanescentes da diretoria, se nós sabíamos onde eles estavam e se tinham deixado documentos, agendas, qualquer coisa lá, revistar no apartamento, atrás da Uni. Bom, depois de esclarecido esse ponto, mas mesmo assim vocês vão ficar por aqui, porque não terminamos ainda a nossa investigação, e nos levaram para uma prisão de oficiais ali na Baía de Guanabara. Não era a Ilha Fiscal, mas poderia ser a Ilha Fiscal, mas era ali do lado da Ilha Fiscal, onde havia uma prisão de oficiais. Nós ficamos um dia nessa prisão de oficiais, bem tratados. Eu devo reconhecer que a comida não era má, o almoço não era mau. Não nos incomodaram, ficamos ali entregue a nós mesmos, fumando, trocando ideias, almoçando. Aí, no fim da tarde, início da noite, veio uma ordem superior para que nós poderíamos voltar para casa e ficaríamos em prisão domiciliar. E no caminho depois nos explicaram mais adiante, que, obviamente, quando eles souberam que tinham entrado na seara eclesial, por mais, digamos, fora de esquadro que fosse Dom Helder e companhia, a igreja era igreja naquele momento. E os militares ainda não estavam habituados a poder bater em padre também, fazer o que bem entendesse com o padre. Então, eles recuaram um pouco. O Dom Padim acionou uma montanha de gente e, portanto, nos libertaram. Nos colocaram em prisão domiciliar no nosso apartamento durante Era para ser 10, 15... Indefinidamente. Fica lá em prisão domiciliar até segunda ordem. A partir de um certo momento, nós notamos que essa prisão domiciliar era meio de araque, não tinha ninguém lá verificando se nós estávamos ou não estávamos. Nós saímos para comprar jornal e comprar comida e assim por diante. E verificamos que ela era muito frouxa e não havia, enfim, não havia nenhuma checagem, por assim dizer. Chegou o fim de junho, a JUC ainda estava funcionando e havia um congresso internacional da Juventude Universitária Católica, convocada pela direção internacional que estava em Paris, que ia se realizar no Líbano. E aí me disseram o seguinte, da equipe nacional: nós vamos mandar um delegado. Nós temos dinheiro para mandar um delegado a esse encontro, financiado pela igreja. Olha só, dinheiro eclesial. O ouro de Roma. E nós achamos que talvez o Paulo possa ir. Ele fala francês, então, possa ir, mas só temos dinheiro para a passagem de ida. Depois, a volta, você se vira. Nessas circunstâncias, é melhor, então, você oficialmente já se desligar da equipe nacional. Você chegando na França, participa do congresso, e na volta você vê como é que faz, o que você faz da vida. Tá? E nós vamos tocar aqui o barco como for possível. E, de fato, a Ação Católica, a JUC, naquele momento, não entrou na clandestinidade, rapidamente. Nem precisou entrar, ela foi se dissolvendo aos poucos, foi se desmobilizando aos poucos. Depois de mim, acho que teve mais um secretário nacional da JUC, falecido já, é um rapaz de Minas, e por aí ficou. Ela desmilinguiu-se, dissolveu-se no ar, eu acho. Até onde eu posso saber. Porque aí eu aproveitei que já estava na Europa e havia um golpe em andamento no Brasil, cuja cara feia, para mim, ainda era desconhecida, a não ser por ouvir dizer muito remotamente, e eu por lá fui ficando.
naquele momento, havia a coincidência feliz de que a minha namorada, como se dizia antigamente, futura esposa, que está aqui no quarto ao lado, na saleta ao lado, estava em Paris, tinha uma bolsa de estudos. Nos encontramos lá e depois ela foi me encontrar no Líbano, onde se realizava esse congresso, o Líbano antes da Guerra Civil, que era um país realmente extraordinário, uma beleza incrível. Chegando lá, ela tinha amigos em Beirute, tinha amigos em Damasco, na Síria, que estudavam na França, e com o padre Sena, que estava lá nesse congresso, ele era assessor também da Ação Católica, mais outros amigos da Ação Católica do Recife, nós resolvemos ficar pelo Oriente. Já que estamos aqui, voltar para o Brasil para fazer o quê? A Ação Católica já está sob tutela da igreja que já pôs as barbas de molho. Nós, ainda no Brasil, a CNBB tinha oficialmente aderido ao golpe, portanto, o Dom Helder era carta marcada, ele já era radioativo, por assim dizer, e nós vamos fazer o quê? Depois eu soube que vários amigos, companheiros da Ação Católica, começaram a entrar em organizações políticas, e essas organizações políticas, por sua vez, com o passar dos anos, terminaram, em parte, na luta armada. Bom, nós ficamos lá, aproveitei e fiquei na Europa até dezembro, fiquei no Oriente Médio uns 3 meses, viajando, com o padre Sena, depois encontramos na Grécia o padre Amiri, como se estivessem em férias. Nós sabíamos das notícias. Eu não era militante de nenhuma organização. A minha mesma tinha sido posta em quarentena, sob suspeição, pela própria igreja. Então, ela praticamente não existia mais. E eu voltei apenas para o Brasil em dezembro de 64, veja só. Eu passei, embora tenha ouvido o golpe na primeira hora, eu passei os próximos, até o fim do ano, eu fiquei praticamente ao largo dos acontecimentos no Brasil, tomando apenas conhecimento por pessoas que estavam chegando, por jornais, enfim. Em dezembro arrumamos as malas e voltamos para o Brasil para o que der e vier. Aí começa uma outra história. Bom, você deve estar doido para saber o que eu estava fazendo no Rio e na Ação Católica. Não, mas isso eu já expliquei nesse livro que você mostrou, O Fio da Meada. Não sei se eu explico um pouco. Num outro posterior, acho que no ano 2000, uma longa entrevista que eu dei para o Zé Márcio Rego, acho que eu conto um pouco desse passado católico, cristão, digamos assim. Nós não falamos católico, nós nos consideramos cristãos de esquerda, e falamos em socialismo cristão. E, para ser rápido, para apenas desfazer qualquer tipo de equívoco na cabeça das pessoas, eu não nasci marxista, mas tampouco nasci religioso católico. Eu era apenas uma pessoa, enfim, um filho de classe média em Santos, de pais liberais, que não frequentavam a igreja, inclusive eram meio anticlericais. E eu simplesmente, com 17 anos, entrei numa terapia, comecei a fazer terapia. Coisas normais de fim de adolescência. Comecei a fazer terapia com uma pessoa que depois se tornou célebre nos anos 60 como terapeuta de jovens, de esquerda e católico ao mesmo tempo, que era o Paulo Gaudêncio. O Paulo Gaudêncio, que depois chegou a ter, inclusive, um programa de televisão. E nesse programa de televisão ele chegou a levar os mutantes e tal, e tornou-se uma espécie de guru da juventude rebelde, com aspas ou sem aspas, dos anos 60. Então, eu comecei a fazer terapia com o Gaudêncio, tinha 17 anos, e num certo momento, isso em 1959, o Gaudêncio me disse: você em julho tem algum programa para as férias? Não, nenhum. Então, eu te convido para ir para um encontro com amigos nossos, você vai gostar, uma gente jovem, interessante, na praia de Itanhaém. Eu fui, ali do lado de casa, né? Eu fui, e lá era um encontro da Juventude Católica, um encontro estadual da Juventude Católica, Universitária Católica. E eu fiquei entusiasmado com aquilo.
17 anos, vendo pessoas jovens estudantes, todos universitários, muita gente de engenharia, medicina, letras, politizados e fervorosamente religiosos, mas uma religião completamente diferente, que eu não conhecia. Eu não tinha a menor formação religiosa, não me interessava por isso. Para mim era uma coisa que não existia. Não existia. Eu pensei, bom, então, eu acabei me convertendo nessas circunstâncias, mas foi uma conversão, ao mesmo tempo, política e espiritual, guiados pela essa mão de um guru, de fato ele era um guru, era um terapeuta, sabia como lidar com um jovem chamado Paulo Gaudêncio. E aí eu voltei da praia convertido politicamente a um novo tipo de cristianismo. Tinha nada a ver com cristianismo de igreja, de puxateiros, nada disso. Nada disso. E era completamente consciente e extemporâneo. Aos 17 anos, eu já tinha, digamos, uma certa formação letrada, mesmo estando um científico. Enfim, era uma espécie de autodidata em Santos e tal. E com isso eu me aproximei de vários padres progressistas em Santos e depois em São Paulo. Eu continuei fazendo a minha terapia com o Gaudêncio. Aí era mais um pretexto para ir a São Paulo. Em São Paulo encontrar outras pessoas, ia a livrarias, ia a cinema, e fui me politizando dentro desse setor dissidente da religião católica que estava mudando com João XXIII, mas era majoritariamente conservadora. E fui nesse mergulho político espiritual, ou teológico político, eu fui muito incentivado em 62, quando eu comecei a faculdade estudando física e matemática, eu sou obrigado a fazer essa referência, porque foi decisiva nessa convicção nova. Fui muito incentivado, nada mais, nada menos, pelo marido de uma prima da minha mãe, que chamava-se Antônio Cândido, e em cujo apartamento eu surgia de vez em quando, uma vez ou duas vezes por mês, almoçava, jantava lá, e contava o que eu estava fazendo no movimento estudantil. Estava na faculdade, já estava em movimento estudantil. Aí eu entrei no movimento estudantil. Foi o ano da greve de 1/3, por 1/3 da representação nos órgãos colegiados, representando 1/3 de alunos, e o presidente da Uni tinha o meu sobrenome. Devia ser o parente longínquo, o Aldo Arantes, porque tem um ramo da minha família que é de Goiás também. E foi a minha primeira ocupação na universidade. Nós ocupamos a universidade durante quase um mês. Não ganhamos 1/3, mas ocupamos. E, bom, uma ocupação da universidade politiza qualquer um. Eu morava perto, numa pensão ali na Rua Itambé, e estava todo dia na faculdade. E depois, quando ocupamos, eu dormia na faculdade. Dormia na faculdade foi quando eu conheci o Ulisses Guariba. Depois se casou com a Eleni. E o Antônio Cândido, eu contava essa história do Antônio Cândido, e o Antônio Cândido disse: você faz muito bem, Paulinho. Você faz muito bem. Aliás, eu tenho a maior admiração. Ele dizia o seguinte: eu não gosto nada de religião, nem um pouco. Eu acho que religião é uma coisa detestável. Tem explicação sociológica, mas eu não gosto. Mas eu admiro muito esses padres progressistas com os quais você convive. E um dos meus grandes amigos chama-se Padre Lebré. E o outro era o Benevenuto, futuro editor da livraria Duas Cidades. E ele me emprestava discos de canto gregoriano, imagina só, o Antônio Cândido, uma espécie de apoio espiritual na minha vocação político-religiosa daquele momento. Ele dizia: não, você faz muito bem, esses padres eu acho, são formidáveis, e você está no rumo certo. Assim como se eu tivesse entrado no Partido Comunista, num Partido Trotskista. Aí, se eu fosse o Partido Comunista, ele deveria ficar com o pé de areia, uma pulga atrás da orelha, porque ele não gostava da linha justa, que ele havia brigado demais nos anos 40 com os comunas de São Paulo, que o maltratavam até, enfim. Portanto, Você estava nos contando antes que você voltou para o Brasil, né, no final do ano, e como é que você encontrou a universidade, os intelectuais, o que você viu naquele momento no Brasil, nessa camada, ou nesse lugar? Bom, quando eu voltei ao Brasil, em dezembro, como eu disse, eu tinha começado a faculdade fazendo física, eu
mas, na verdade, minha intenção era fazer filosofia da ciência. E como eu era um intelectual honesto, eu achava que você não podia fazer filosofia da ciência sem conhecer uma ciência. Eu gostava de física e matemática, então vou me formar primeiro em física e matemática e depois fazer filosofia. Como o tempo já tinha corrido, eu resolvi entrar direto e fazer filosofia. E já tinha, naquela época, portanto, já tinha 22 anos. 22 anos e não era muito difícil eu voltar a conviver com o pessoal do movimento estudantil. Era estudante, mas já pelo tempo já não era mais estudante. E quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu descobri várias coisas, duas coisas fundamentais. Primeiro, descobri um personagem chamado Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior, que foi meu professor durante 3 anos, depois amigo pessoal, fraterno, durante a vida inteira, até ele falecer em 2007. Então, eu conheci um mundo cultural e político diferente, chamado Faculdade de Filosofia e Rua Maria Antônia, um outro universo. De modo que eu passei da minha bolha teológico-político direto, sem ter tido nenhum contato com o Brasil pós-golpe. Eu entrei na faculdade de 65, que tinha uma outra visão do que era o golpe. Então, ao entrar na faculdade de filosofia, no departamento de filosofia, eu praticamente, automaticamente, sendo um pouquinho lúcido, eu praticamente só convivia com professores. E esses professores eram todos de esquerda. Não necessariamente marxistas, mas eram todos de esquerda. Por exemplo, o meu professor de filosofia grega, chamado Oswaldo Porchat, já falecido, volta e meia, ele me dizia: não, Paulo, você já percebeu que é impossível gostar de filosofia, fazer filosofia, se interessar por filosofia, sem ser socialista. Não era necessariamente ser marxista. Marxismo não tinha um monopólio. Então, era uma espécie, todo mundo se achava, todo mundo se considerava, era de esquerda, num certo sentido, não era necessariamente marxista, e não havia nenhuma incompatibilidade, pelo contrário, havia afinidade. E a faculdade de filosofia era considerada uma faculdade de esquerda, num certo sentido. Diz o Antônio que disse em várias entrevistas, no momento do golpe, a congregação da Faculdade de Filosofia ia fazer uma nota de adesão ao golpe, mas ficou encabulada devido à tradição de esquerda anti-oligárquica da Faculdade de Filosofia, porque era representando aquilo que ele chamava um modesto radicalismo de classe média. Não era revolucionário, mas era radical, era anti-oligárquico, portanto, anti-hierárquico, e começava a estudar assuntos novos, como classe trabalhadora, como os negros, mulheres, assim por diante, se começava a estudar na Faculdade de Filosofia. De modo que eu entrei num ambiente de esquerda. E fui, de certa maneira, treinado para ser um filósofo de esquerda no limite marxista. Foi o que aconteceu. E de modo que a minha formação teológica, que era superficial, mas também não era assim tão superficial, foi aos poucos passando para o segundo plano, sem nunca ter perdido, digamos, o ímpeto, digamos, espiritual, que é o que te faz alguma coisa, te deixa desconfortável no mundo ou no século, como se dizia. De modo que como eu conhecia muito, me dava muito bem com o Bento Prado, e tínhamos uma coisa em comum, nós tínhamos lido os mesmos escritores franceses católicos, que ao mesmo tempo tinham sido antifascistas. Era uma raridade. Eu tinha lido isso por curiosidade de intelectual, avulso, perdido em Santos, e nós trocávamos muitas figurinhas a respeito dessa possibilidade, desse livre trânsito entre ler Pascal e ser de extrema esquerda, ou ser de esquerda. E por aí vai. Então, o Le Dieu caché de Pascal e, ao mesmo tempo, o socialismo eram de fato, eram dissidências que convergiam. E era esse clima que se vivia na faculdade. Na faculdade, então, encarava o golpe como o quê? O golpe era uma contingência, havia sofrido pouco. Passado o período dos inquéritos policiais e militares, depois me contaram, não vivi isso, quando eu cheguei, isso já tinha acontecido em 64, em que, por exemplo, o Cruz Costa, acho que era o catedrático de filosofia, um dos catedráticos, foi chamado, de certa maneira, humilhado pelo interrogatório, digamos, mentecapto, a que foi submetido e assim por diante, mas não sofreu mais do que isso.
porque responderam ao inquérito policial militar para saber se quantos comunistas tinham na faculdade. Aí eles desistiram, porque só tinha comunistas, eles iam perder toda a faculdade. O que aconteceu? Então, de certa maneira, ela foi deixada em paz. Até o Florestan estava dando aula. O Florestan estava dando aula, digamos, normalmente. Havia sido molestado no início, mas eles acabaram desistindo. De modo que nós nos achávamos numa fortaleza que era oposição a uma ditadura, mas delegávamos a tarefa da resistência política, do enfrentamento político, que ainda não tinha se radicalizado até a luta armada, delegávamos a organizações políticas ou tradicionais ou novas que estavam surgindo. Havia uma espécie de divisão do trabalho. Era muito raro você ter um colega, eu já praticamente me considerava, embora estivesse fazendo a graduação, eu era considerado praticamente um futuro professor. Isso eu não sabia que ia ser, enfim, ia virar professor. Então, nós delegávamos a uma divisão de trabalho. Nós estudamos rigorosamente, e estudamos desde filosofia grega até Marx, e delegamos a tarefa de nos representarem politicamente os partidos de esquerda que estão, digamos, fazendo o que é possível fazer, uma vez que a repressão havia se abatido sobre os sindicatos, sobre as ligas camponesas e, sobretudo, que nós não soubemos só depois, lendo livros de histórias a respeito, ou coisas que vazavam, que, digamos, a violência do regime havia se manifestado já no segundo dia contra os próprios militares. Foram os que mais sofreram imediatamente e até hoje para eles não existe perdão. E um dos grandes fenômenos da história militar, da história brasileira, da história política e militar do Brasil, eles conseguiram o absoluto sucesso, que foi a extirpação daquilo que se poderia chamar um militar de esquerda, que existia no Brasil até 64. É claro que o levante comunista de 35 contribuiu para esse ódio atávico ao comunismo em geral, que eles não sabiam definir, mas eram traidores, inclusive militares. De modo que o militar de esquerda, sobretudo de patentes inferiores, era algo absolutamente intolerável, o demônio a ser destruído. E, de fato, eles foram destruídos. Muitos foram assassinados, torturados, ou nunca houve reparação, nunca voltaram, raríssimos conseguiram voltar à carreira. E outro dia, eu não sabia das cifras, tinha uma reportagem na Folha muito bem feita, e se calcula que mais de 6 mil militares foram punidos desde o dia 1º de abril. Isso nós só viemos a saber depois. Então, era lá que o pau estava comendo. E nós, depois, como o Roberto explicou muito bem num artigo, nos maiores artigos da nossa geração, que era Cultura e Política no Brasil, de 64 até 69, ele explicou como é que a área cultural foi poupada desde que não houvesse vínculo popular nenhum, ou com sindicatos, ou com organizações de tipo Partido Comunista e assim por diante. Nós circulássemos numa espécie de circuito privado, em que nós escrevêssemos, fizéssemos peças, filmes, estudássemos para nós mesmos, desde que não entrássemos em contato com o povão, não fizéssemos subversão. Fizéssemos uma subversão para uso doméstico. E nós fazíamos estudando, no meu caso, estudando da melhor maneira possível, no sentido representados por figuras públicas ou figuras que estavam ainda, não tinham passado para a clandestinidade em partidos políticos. Havia alguns colegas, depois, quando eu entrei, me tornei professor em 68, que já estavam, um pouco antes, um pouco depois, em organizações que estavam passando para a clandestinidade, mas não tinham decidido ainda para a luta política clandestina, e luta de massa, mas não tinham passado ainda para a luta armada. Mas nós sabíamos quem estava fazendo isso e pico calado, e não havia, desde que, veja só, era uma coisa tão estranha que você podia perfeitamente já estar deslizando para, digamos, o submundo da clandestinidade e continuar tendo uma vida pública, não de fachada, mas uma vida pública real como professor. Você podia perfeitamente ensinar filosofia grega, estudar a física de Aristóteles, receber uma bolsa para a França e voltar da França, e, ao mesmo tempo, ter um pé na clandestinidade. Era isso, exatamente. Você tinha uma fachada pública oficial e tinha um outro pé na clandestinidade. Nós sabíamos quem, mais ou menos tínhamos ideia de quem estava, quem não estava. Mas as coisas não interferiam. Então, se a pessoa entrava numa sala de aula e não misturava as coisas. Ao contrário da imaginação
paranoica dos milicos, nós não doutrinávamos ninguém. Não havia doutrinação. E os cursos eram dados conforme o currículo. Tinha lógica, tinha filosofia, filosofia grega, filosofia moderna, ética, e filosofia da arte, assim por diante. Como mandava o currículo do Ministério. Tanto é que isso era respeitado mesmo pelos alunos. Até 68 houve a grande, digamos, movimento pelo poder paritário na universidade. Ocupamos novamente a Faculdade de Filosofia e várias unidades da Universidade de São Paulo. E no nosso caso, na filosofia, sobretudo no departamento de filosofia, os alunos os estudantes que queriam subverter tudo, eles iam subverter tudo, mas imparcialmente, desde que a qualidade do ensino do Departamento de Filosofia, que era considerado um departamento de excelência na Universidade de São Paulo, não fosse prejudicada. Então, como disse uma grande amiga numa assembleia estudantil durante esses tempos de poder paritário e universidade ocupada, reclamando ou reivindicando na faculdade, numa reunião do departamento, uma assembleia do pessoal da filosofia, nós não temos nada que se dê um curso sobre Bergson, por exemplo, era um curso que o Bento estava dando, sobre o Bergson, que era a tese dele. Desde que haja um pouco de Marx, de Lenin, de Mao Tse-tung e assim por diante. Aí ia fazer com a seguinte ressalva, mas desde que seja dado segundo o método estrutural, isso é com rigor, não queremos panfletagem. Um curso sobre Lenin, mas de acordo com o estruturalismo francês. Bem dado no texto, sem propaganda de segunda mão, sem marxismo soviético. Havia uma espécie de sensação de que era necessário preservar a filosofia que se fazia lá, que havia sido, de certa maneira, implantada pelos franceses 30 anos antes. Foi nessa redoma que eu me formei, de modo que o meu contato com a ditadura era um contato, por assim dizer, banal. Nós nos opomos a uma ditadura violenta, militar, e que havia barrado o caminho de alguma coisa que ninguém falava em nome da democracia. Isso é uma coisa importante, a gente pode discutir, mas ninguém fala em nome da democracia. Havia barrado alguma coisa que para nós, na faculdade, era fundamental e que era mais ou menos indissociável do estudo sociológico, teórico, literário, estético da realidade brasileira, chamada Revolução Brasileira. Porque o que importava é que o que logo saltava aos olhos é que esse movimento contra-revolucionário existia para barrar alguma coisa chamada Revolução Brasileira. Ele não veio para violentar a democracia, ninguém pensava nesses termos. Ele veio para barrar uma Revolução Brasileira que era, em parte, imaginária, mas, em parte, havia uma agitação social, mas, por outro lado, havia uma grande massa popular completamente indiferente ou que não sabia dessa agitação social. Tanto é que os generais do golpe sempre falaram: nós estamos realizando uma contra-revolução preventiva de uma eventual revolução brasileira, que não existia de fato. Então só para concluir, a faculdade, o sentimento na faculdade é de que havia um paredão na frente da marcha de alguma coisa chamada Revolução Brasileira. E, portanto, todo mundo se dizia socialista. Ninguém era indiferente. Não era necessário ser marxista, todo mundo se dizia socialista. O golpe veio para se contrapor a isso. Então, ninguém estava reclamando que as instituições democráticas estavam esfarinhando, não eram respeitadas, a Constituição tinha sido rasgada pelo ato institucional número 1. O debate nunca foi jurídico na faculdade. Sempre foi. Nós estamos diante de uma janela histórica de oportunidade. Isso era a tese oficial propagada pelos sociólogos, sobretudo pelo Ottaviani, que nós ouvimos muito. Esse golpe ele é a demonstração do colapso do populismo. Nós não éramos janguistas, nós éramos nós, quando eu falo nós, Faculdade de Filosofia, eu já podia entrar nesse nós, como estudante que vivia, que era piolho dos professores, por assim dizer. Nós éramos antipopulistas, antijanguistas, e, portanto, o colapso do populismo, que é o título de um livro do Ottaviani, se discute mais o que era o populismo. Agora, digamos, o diagnóstico é mais sofisticado. Diante do colapso do populismo, a verdadeira luta de classes, sem enganação, sem manipulação populista, vai entrar em campo.
E é disso que se trata. E, portanto, o nosso inimigo de classe está no poder. Não porque ele rasgou a Constituição, não porque ele tenha feito uma intervenção no Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Isso não nos dizia respeito. Para nós era charopada. O problema é que o inimigo de classe se apresentou. Como é que nós nos organizamos? É isso. Olhando esse período como um todo, assim, da relação da Universidade, da USP especialmente, né, da USP com a ditadura, e a gente lembra dos professores que foram caçados, exilados, proibidos, dos estudantes que foram mortos. Aqui mesmo a gente escutou recentemente o professor Sérgio Ferro, que contou do IPM, dos IPMs que aconteceram. Do Artigas, né? Ele falou aqui para a gente disso. Olhando esse conjunto, e a USP que teve até, né, um reitor, por algum período pequeno, mas um reitor que virou ministro da Justiça da ditadura, o Buzaide. Olhando esse conjunto, você diria que a USP, de alguma maneira, se acomodou, se submeteu à ditadura, digamos, não sei se dá para falar da comunidade universitária, a instituição Universidade de São Paulo, ela pegou muito leve na ditadura, ela se acovardou, digamos, ou não tinha não teve condição, ou não quis enfrentar de uma maneira mais forte. Eu pergunto isso também porque muita gente pensa que agora, né, em todo esse movimento que a gente teve recentemente, da extrema-direita no poder, também faltou uma intervenção mais assertiva, mais aguda, né, da intelectualidade e da USP, que é enfim, é um ícone, considerado um ponto ali de excelência da intelectualidade brasileira. Olha, eu não tive, vou apenas dizer um pouco de memória que eu ouvia falar dos meus professores, depois colegas, no saguão da faculdade, em reuniões e assim por diante. Eu não tive acesso, não tive curiosidade, não tive tempo de ler, por exemplo, o resultado da Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, onde entrou a USP. A USP também fez uma Comissão da Verdade. E então, eu cometi um lapso que não devia ter cometido. Quando eu falo USP, é sempre a Faculdade de Filosofia, Rua Maria Antônia. Isso era a USP para mim. A USP, tanto é que, eu repito, a congregação que queria aderir ao golpe teve vergonha de soltar uma nota devido à tradição, digamos, oposicionista, ou pelo menos dissidente, anti-oligarca, que o Antônio Cândido chamaria de radical, da Faculdade de Filosofia. Agora, o resto da USP foi uma vergonha só. O resto da USP aderiu inteiramente. Os colegiados da USP, os catedráticos da USP, ainda havia catedráticos, as escolas mais conservadoras, reacionárias, como Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Poli, todos os grandes colegiados aderiram ao golpe. A USP era uma instituição da oligarquia paulista e era uma instituição de direita, conservadora, com o poder universitário exercido pelos catedráticos e as suas filiações, era um poder semelhante ao poder, uma hierarquia militar, ou um poder monárquico como a Igreja Católica, assim por diante. Estou falando de uma exceção que era considerada uma excrescência como a Faculdade de Filosofia, como ela era inócua, não mordia ninguém, não tinha nenhuma aspiração de poder, era inimaginável um reitor da Universidade de São Paulo que viesse da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Era impensável. Era apenas alguma coisa que estava ali porque a granfinada paulista, há 30, 40 anos atrás, queria ouvir cursos em francês e assim por diante. Era um pouco essa a explicação que se dava. Mas o colegiado da USP, tanto é que forneceu à Faculdade de Direito quantos ministros da Justiça, quantos esbirros não forneceram para a ditadura. Vamos lá para fazer o Gama Silva, depois o Buzaide, está tudo bom, está tudo... E também expurgos internos na Faculdade de Medicina, foram a própria Faculdade de Medicina que perseguiu vários dos seus professores e os enxotaram nesses primeiros tempos da faculdade, como aconteceu nos lugares do Brasil, como aconteceu, por exemplo, que eu conheço bem, porque, enfim, a Otília de lá, gaúcha, aconteceu com o meu sogro, por exemplo, que era professor de filosofia na URGS, e foi expurgado pelos colegas, foi caçado pelos colegas. O militar encarregado de sanear a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ficou espantado com a fúria dos colegas de direito que foram em cima de um professor que era, digamos, embora
situado à esquerda, era uma pessoa moderada, pacífica, nada radical, subversivo, assim por diante, e que foi enxovalhado, foi caluniado e teve que se defender sozinho, com muita dignidade, e foi caçado. Mas foi caçado pelos seus colegas, isso é o mais impressionante naquele momento. Quer dizer, é nesses momentos que o bafão do Brasil emerge, como emergiu agora com o Bolsonaro. Tudo que nós temos de pior vem à tona. Vem à tona e nós ficamos espantados, mas somos nós mesmos. Isso não aconteceu só na USP, não só na Faculdade de Medicina, vários pesquisadores foram para a Europa, para os Estados Unidos, que eram grandes pesquisadores, mas foram empurrados pelos próprios colegas. Os militares não precisaram fazer muita força, não. E aconteceu na URGS, mais adiante aconteceria na UNB. Por exemplo, voltando, não quero falar muito, mas é bom que se fale nessas coisas, voltando a falar do professor Fiore, meu sogro. Depois ele foi convidado para ir para Brasília, depois de ser expurgado na Federal do Rio Grande do Sul. Foi convidado para ir para Brasília pelo Zeferino Vaz, que depois é um dos fundadores da Unicamp. Eu não quero intrigar, mas essas coisas precisam ser ditas. O Zeferino Vaz o convidou, estava montando um departamento de filosofia em Brasília e convidou para ser professor lá, montar o departamento. E ele disse, olha, eu fui caçado aqui e essa coisa vai cair mal. Você sabe o que está fazendo, me convidando? Sei, confia em mim. O Zeferino era meio cheio dado a bravatas. Confia em mim, imagina. Então ele foi para Brasília, em 65. Foi para Brasília no início do ano de 65, lá para, acho que março, abril, mais ou menos, foi para Brasília e poucos meses depois batem a porta quem? Militares gaúchos. E dando nome aos bois, não tem mais nada a temer, um dos militares chamava-se Etchegoyen, da família Etchegoyen, golpista desde nascença há várias gerações. Envolvidos, ele diz que não, que é uma calúnia, envolvidos até, tem primo, tem tio, tem filho, tem avô, com a Casa da Morte em Petrópolis. Um dos Etchegoyens chegou por Zeferino Vaz em Brasília e disse, não, esse cara não dá aula aqui. Você terá que demiti-lo. Aí o Zeferino Vaz, do alto do seu heroísmo acadêmico, disse, professor Fiore, eu preciso que o senhor se demita porque os militares estão furiosos. Aí ele disse, não, nananinha, eu já preveni, eu me demiti, não demite, isso não se faz. Um homem que se preza não faz isso. Aí ele recebeu, eu estava na casa dele, em julho, da minha noiva, como se dizia, né, eu vou casar logo depois. Ele foi demitido por telegrama. Ele recebeu um telegrama do Zeferino Vaz exonerando-o do cargo. Depois veio o Roberto da Mata, Roberto da Mata, não, o outro da Mata, não o Roberto da Mata, o jornalista, o outro da Mata, o antropólogo. Aí foi em cascata a demissão, a autodemissão, o expurgo e a destruição da Universidade de Brasília. Começou com o meu sogro, foi assim por diante. De modo que a universidade não foi foco de resistência coisíssima nenhuma, foi os estudantes, sim. Os estudantes, sim, porque vinha do ímpeto do movimento estudantil pré-64, depois entre 64 até o AI-5, e boa parte dos estudantes foram, a parte mais politizada e mais próprio dos jovens, boa parte engrossou a fileira das organizações da luta armada. Tanto é que tem gente, historiadores, alguns anos atrás, que consideravam a luta armada como uma espécie de dissidência da inteligência, foi uma luta da inteligência com as Forças Armadas brasileiras, uma luta suicida, obviamente. Foi o martírio que se viu. Mas, então, voltando à universidade, como todas as instituições, como a mídia, como os jornais, como tudo, estava tudo tomado, estava tudo bichado, por assim dizer. Isto é, queriam ver, era o diabo para eles, tudo que vinha, digamos, do populismo, da era Vargas, que nome se desse a isso. Então, quando eu falo USP, nós aqui na USP, é a Vila Buarque, é aquele entorno de botecos e vida boêmia e intelectual, política, mas era muito de conversa e acompanhar na torcida, por exemplo. Nós éramos muito amigos no círculo de professores que eu frequentava, como aluno, depois como professor, de uma cientista política já falecida, Maria do Carmo Campelo, que estudava a política brasileira, era muito afiada e muito bem informada.
como jornalistas hoje, a minha fonte disse isso, a minha fonte disse aquilo, o bastidor isso, o bastidor aquilo, ela tinha fontes também. E, vez por outra, nós saímos de madrugada para tomar umas e outras, e a Carmute, o nome dela, que era uma inteligência, digamos, acelerada do ponto de vista político, nos contava as novidades. Então, nós ficávamos, era um negócio meio surreal, porque nós, um pouco na nossa redoma, ainda que antes da Guerra Covaquense, quando fomos definitivamente invadidos e erradicados, pelo menos da Vila Buarque, passando para a cidade universitária, nós ficávamos na torcida, tinha as várias facções, nós ficávamos torcendo pela dissidência nos militares. Ah, mas tem um general mais nacionalista, tem um general menos nacionalista, então é isso. Tem um general tal. A gente ficava torcendo, era Flamengo e Fluminense, Canto do Rio, Olaria, quais eram as dissidências possíveis no regime militar para rachar o regime. Nós apostávamos na rachadura do regime. E, de fato, o regime balançava para cá por outras razões, porque estava politizado. Então, estando politizado, ele tinha vários clãs, e esses clãs brigavam entre eles pela rapadura. Claro, não tinha nada a ver com os interesses nacionais, nacionalismo, legalidade, coisa que o valha. Era simplesmente com quem fica a rapadura. O Castelo Branco achou que era com ele. Não durou um ano. Aí veio Costa e Silva, levou. Depois veio o Garrastazu. Depois veio a junta com a doença do Costa e Silva. E por aí vai. Mas nós então, acompanhávamos isso. Então, isso, de certa maneira, era... Nós nos achávamos, portanto, privilegiados, porque nós tínhamos informação de primeira mão. Olha, o Albuquerque Lins fez isso, disse aquilo, não sei mais o quê. Mas era como se ficar na geral torcendo, olha, chuta pro gol, e faz um gol contra. Aí volta tudo. Era um pouco isso entre 65, quando eu cheguei na faculdade, até o AI-5, aí dispersou. Aí veio a cassação, nosso departamento foi quase destruído. Não foi destruído pelos que ficaram, reerguendo o departamento. Aí veio as cassações, o Janotti e o Bento foram cassados. O Rui Fausto, por prudência, foi embora do país. O Pochá aproveitou a oportunidade das cassações, olha, eu também vou embora, e foi para os Estados Unidos estudar lógica e filosofia da ciência. E a dona Gilda, com o Vitor Knoll, já falecidos ambos, tocaram um departamento que foi poupado depois do AI-5, apesar das cassações do Bento Prado e do Janotti, que eram os dois, digamos, os outros velhinhos tinham se aposentado já, o Cruz Costa e daqui a pouco me lembro o nome dele, imagina, e o Livio Teixeira. Bom, o Reale, que foi nomeado reitor, ele teve um gesto de grandeza, digamos assim. Ele a vida inteira foi, e vice-versa, nós o xingávamos de fascista, integralista, ele nos xingava de comunista, assim por diante. Ele tinha uma revista chamada a Revista de Filosofia do Brasil, e nós éramos proibidos de publicar qualquer coisa nessa revista, porque era a revista fascista, era a revista dos integralistas do Miguel Reale. Quando veio o golpe e ele se viu reitor, falou, bom, agora nós acabamos, ele vai à revanche, vai à forra conosco. E ele não fez nada. Ele não fez nada e recebeu alguns professores que pediram para ele, olha, o departamento tem isso, estamos sem os nossos professores, porque na acefalia que a cassação provocou, permitia que ele interviesse no departamento, fizesse que bem que bebesse, botasse, como Bolsonaro faria, por exemplo, se tivesse esse poder, botaria um bolsonarista qualquer, um olavista qualquer, dando aula de filosofia na USP, que era impensável. E ele se absteve dessa violência e, portanto, isso lhe é devido. Ele poupou o departamento e outros na Faculdade de Filosofia, que era o Beelzebub na parada. Legal. Paulo, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, trazendo tantas memórias, informações, tantas histórias, né? Dava para ficar um tempão aqui, mas a gente está no tempo que você estabeleceu. Olha, não sei, se vocês quiserem, que horas são? 7h30? Mais alguns minutos, tudo bem. Bom, então, exatamente essa proposta aí, talvez, fazer o fechamento aí, agradecendo a sua participação, a participação do público que está aqui nos acompanhando, debatendo, colocando aqui no chat. Lembrando a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal,
clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes do boa noite, a gente devolve a palavra para o Paulo, para que, se quiser fazer um balanço, continuar, enfim, a palavra é sua aí, e a gente agradece muito aqui essa participação. Um balanço é muito arriscado, porque aí, se eu fosse fazer um balanço, eu vou misturar memória e, digamos assim, saber no sentido não que eu seja um sábio, mas o que nós estudamos, lemos a respeito do regime militar o resto da vida, com maior ou menor intensidade. De vez em quando ele sai de cena, depois ele volta, as pessoas descobrem novos documentos, depois veio a Comissão da Verdade, que revelou muita coisa que nós não sabíamos. Então, se fosse fazer um balanço, eu ia misturar. Vocês estão interessados em memória, o que você viu. Eu estou dizendo, eu não vi, eu ouvi. E não o que você depois leu, pensou, meditou a respeito desse fenômeno. Então, seria começar uma nova, digamos, uma nova conversa. Qual é a sua interpretação do regime militar de 64? Como é que ele se desdobrou e quais são as relações que ele tem com o que veio depois, com a nova república, com a redemocratização, se ela foi bem ou não foi bem sucedida e por que houve essa tentativa de reprise nas condições atuais que nós vimos. E que, portanto, a primeira evidência é que os militares estão aí. Eles estão aí e vieram para ficar, a menos que eles sejam dissolvidos como tal. Eles são intrínsecos, fazem parte do DNA de uma nação de extração colonial. Eles não são, como eu disse outro dia também numa live, eles não foram formados, os nossos militares, e sobretudo o Exército, para, como diria no jargão americano das Forças Armadas Americanas, para combater as guerras da nação. Ele foi criado para combater as guerras do Estado contra a nação, do Estado contra o povo. E, portanto, ele faz parte da definição do Brasil e faz parte da República Brasileira, que foi fundada por um golpe. Eu estou dizendo que a história da República tenha sido um golpe contínuo, mas se nós formos pensar bem, é um golpe contínuo, não tem outra explicação, de modo que eles têm projetos. A novidade atual é que não havia projeto nenhum da parte do Bolsonaro, a não ser a perpetuação de um sistema delinquente. Só que esse sistema delinquente não é inventado apenas da cabeça embrutecida desse personagem infame, mas ele tem correspondências sociais profundas e, portanto, ele reflete alguma coisa que se passou no subterrâneo da sociedade brasileira que nós não costumamos prestar atenção. E, portanto, associamos diretamente a tentativa malograda até o momento do bolsonarismo, para dar um nome aos bois, a 64. 64 é uma ditadura desenvolvimentista. Nem eles sabiam direito. Eles chegaram à conclusão de que deveria ser alguns meses, algum ano depois do afastamento do Castelo Branco e assim por diante. Eles não sabiam direito. E tampouco os americanos, que não intervieram, estavam lá para, digamos, como retaguarda caso a coisa esquentasse. Não esquentou, eles caiu como um castelo de cartas, como se diz, de modo que eles voltaram para casa. Então, definiu-se, digamos, não se sabe por que cargas d'água, bom, dá para explicar, remonta ao Estado Novo, o papel das Forças Armadas na modernização, na industrialização brasileira no Estado Novo, a siderúrgica negociada pelo Getúlio apoiando o Roosevelt na batalha contra o eixo, porque metade do governo Vargas nos anos 30 era nazi, pró-nazi, apostava nisso, nós escapamos por pouco, podíamos, se a Alemanha tivesse ganho, nossa. Bom, então, tudo que eu pudesse falar seria, digamos, extrapolação, Apenas a única coisa que a gente pode constatar é, digamos, fique de olho, porque eles vão dar o bote novamente, e nesse momento a coisa foi desbaratada porque não aconteceu, por várias razões que eu não vou enumerar, senão já a nossa conversa iria longe, inclusive pelo veto americano. Assim como os americanos apoiaram incondicionalmente, não é por causa só de Guerra Fria, não. Guerra Fria é um pouco, a gente põe tudo na conta da Guerra Fria. É uma outra coisa, é um outro tipo de guerra social e que aconteceu simultaneamente no Cone Sul. Foram 30 anos de terror branco. Começou em 64 no Brasil, depois passou para o Chile,
depois passou para a Argentina, passou para o Uruguai e foi até o início dos anos 90 na América Central. A maior carnificina, de fato, aconteceu, além da Argentina, que é um horror, aconteceu na América Central. Isso foram 30 a 40 anos, em que, inclusive, os historiadores europeus e americanos não conseguem explicar de onde veio essa violência. O que significa essa violência? Contra o quê? Porque não havia nenhuma Cuba em gestação na América Latina, na América do Sul, de maneira nenhuma. Nós poderíamos sonhar, quem se imaginava socialismo, o Norte era sempre Cuba. Podíamos sonhar com isso, imaginar isso. Mesmo Lincoln Gordon e o almirante, e o outro, o militar, o adido militar, daqui a pouco eu me lembro o nome, é um conhecidíssimo, tinham fantasiado um pouco, Vernon Walters. Era um excesso. Então, o grande enigma é justamente o enigma dessa violência militar, que ela desponta assim do nada, como se fosse do nada, e com uma ferocidade jamais vista. Mesmo o Estado Novo e o Filinto Miller arrancando unha de comunista e enlouquecendo o pessoal da Terceira Internacional que veio aqui porque o Prestes disse que nós estávamos à beira de uma revolução comunista e, portanto, Moscou acreditou, a Terceira Internacional acreditou, enfim. Enlouqueceram os caras. Mesmo a violência do Estado Novo é pouca coisa, não é pouca coisa, violência é violência, não tem como comparar, perto do que aconteceu a partir de 64. E eu acho que essa disposição dos militares à brutalização da sociedade brasileira, inclusive com afinidade, canais subterrâneos de contato com o crime, com o mundo do crime, são os dois porões da ditadura e o porão do crime, como aconteceu agora com o Bolsonaro. Não é por acaso, não é porque ele é miliciano, ele se dá com milícia, ele vem do baixo clero político carioca, não. Não é isso. A partir de um certo momento, até o Hélio Gaspari fala disso no último volume dele, mesmo o Hélio Gaspari, aquela fantasia de que o regime de 64 foi criado por dois magos, Golbery e Geisel, e depois esses dois magos botaram fim no regime quando ele virou bagunça. Isso é uma butada, não tem a menor explicação. Mas ele vê bem o seguinte: num certo momento, o porão, inconformado com a linha adotada pelo Geisel, porque o Geisel tinha achado, a nossa missão está cumprida. Nós viemos aqui para evitar que o Brasil, que haja qualquer grão de inconformismo social nessa sociedade. E acertou por tudo. 30 anos depois, a nova República foi a pacificação lá em cima, entre os brancos. Lá embaixo havia uma guerra comendo, nas periferias da cidade. Mas isso é uma outra história. A nossa missão foi cumprida e, portanto, tiramos o time de campo. Porque vencemos, diz o Geisel, porque vencemos. Mas o porão não se conformou, porque o porão, o Atigrada, como diz o Gaspari, havia se acostumado aos benefícios da exceção, isto é, do poder punitivo ilimitado. E o porão havia se associado à criminalidade propriamente dita. Não é à toa a passagem do Fleury para digamos, como instrutor-mor da tortura sistemática no Brasil como política de Estado, não é uma passagem contingente, é uma passagem estratégica. De modo que o contato com a Polícia Civil delinquiu as Forças Armadas, e o contato também com as Forças Armadas e a Polícia Civil militarizou a Polícia Civil, a Polícia Militar, introduzindo-a na prática do extermínio. Então, isso continua. Então, esse subterrâneo continua e pode variar conforme o projeto que tem os militares. Nesse momento, os militares tinham outro projeto. Eles achavam que eles iam governar uma massa falida semelhante àquela que eles encontraram no Haiti durante a MINUSTAH. Eles ficaram 15 anos lá, aprendendo a governar. E achavam que governar é assim. Você distribui bola de futebol e dá tiro em favela. Eles sabem isso, e com isso eles seguraram as pontas. E retomaram o poder, que era o projeto que eles tinham desde 84, 85. Nós vamos voltar. Nós estamos agora meio tontos, acabou que o presidente do comunismo desapareceu, mas nós temos um projeto de voltar, nós temos que apenas montar a figura, nós temos que construir socialmente e estrategicamente a figura do novo inimigo. Quando nós tivermos esse novo inimigo e vendermos esse novo inimigo para a sociedade, nós voltaremos. E conseguiram voltar, encontraram um novo inimigo, que é de tudo, esse inimigo é muito multifacetado,
comunismo é apenas para, enfim, nem criancinha acredita na existência de comunismo, mas de modo que conseguiram esse retorno, que nunca lhes saiu da cabeça. Quem achou que eles tinham voltado para o quartel e que estavam submetidos ao poder civil, comeu gato por lebre e da pior maneira possível, uma cegueira total. E não entenderam o bote que eles tentaram dar agora, que não deu certo por N circunstâncias, que não vamos recapitular. Mas o que a grande continuidade é essa continuidade subterrânea entre a violência que se desencadeou, essa brutalidade. Aliás, eu vi uma parte do depoimento do Sérgio Ferro, e foi o que mais o assustou. Uma pessoa ao lado pode dar um bote e me matar. Isso, para nós, embora seja o trivial, digamos, no bafom colonial da sociedade brasileira, preto, pobre, periférico, mulher e assim por diante, para nós não era. Então, o fato de um sargentão entrar na minha sala de aula, prender o Artigas e humilhá-lo com perguntas estúpidas, era uma novidade. Além do mais, essa truculência significava que eles já estavam atirando para matar. E estavam atirando para matar nos próprios militares, por onde começou a repressão. É essa continuidade de fundo que precisa ser estudada. Não é que é diferente. Mas tem nós, um dos elos mais famosos, tem livros escritos a respeito. Outro dia até a própria televisão fez um documentário, chama-se Capitão Guimarães, que vai da Polícia Civil, do contrabando, da tortura, à escola de samba e jogo do bicho. A figura do Capitão Guimarães todo mundo devia, em vez de ficar perdendo tempo com o Bolsonaro, estudem o Capitão Guimarães e entenderemos o que está acontecendo. Ora, essa presença militar de 64 até agora, ela se repete, ela é contínua. O mais impressionante é que eu já expliquei uma vez, numa live outro dia, o fim de feira da ditadura, que foi as grandes corrupções, né? Coroa Brastel, KPM, assim por diante, os militares entraram com tudo no pé na jaca. Eles entraram com tudo, e esses escândalos foram estudados pelo José Carlos de Assis, escreveu 2 livros importantíssimos sobre isso. Esses são os livros fundamentais sobre a ditadura, onde ela acabou. O golpe que vinha aí, a tentativa que foi abortada, mas não parou, ela vai. O golpe engata justamente nesse fim de feira militar, e não no Estado Maior desenvolvimentista, castelista, ou geiseliano. Ele é contra isso. Então, ele engata nisso. Era esse tipo de coisa que eles estavam interessados. Tanto é que a invasão militar, dos postos militares ocupados no governo Bolsonaro, não significa porque eles tinham um projeto estratégico de entrar na nova Guerra Fria com isso, com aquilo. Não. Era simplesmente a famosa boquinha. Isto é, uma força armada cujo 90% do orçamento é custeio e pessoal, que vai desde a aposentadoria das filhas dos militares, é boquinha, isto é, corrupção. E para a corrupção, o know-how vem do crime organizado, que foi introduzido quando houve o casamento da tigrada com os freuris da vida, que estão aí ainda, barbarizando. E um laboratório disso, é por aí que a coisa recomeça, está sendo fabricado aqui em São Paulo pelo seu Tarcísio, ele está montando direitinho. O laboratório está sendo feito. E, de vez em quando, tem imprensa, tem mídia que, não, mas é moderado, não sei mais o que, isso, está se desvinculando do Bolsonaro, mas esqueça Bolsonaro, esqueça. É essa continuidade que garante o próximo bote que os militares seguramente vão dar. Eles não vão ficar ruminando essa desfeita, porque eles foram humilhados. Eles tentaram um golpe e, na última hora, recuaram. E os que recuaram, disseram não para o Bolsonaro, não são porque são democratas, legalistas, nós queremos acreditar nesse mito. Recuaram porque seria um fiasco, não ia dar certo. Mas proximamente pode dar certo, isso aí nós estaremos preparados. Mas justamente porque nós temos agora uma ligação já direta, que foi construída na ditadura, mas depois se desfez. Nós temos uma ligação direta com esse mundo do crime organizado, que se confunde com o Estado e cujo laboratório está no Rio de Janeiro. Então, é só abrir o caso Marielle, a gente encontra tudo lá, até chegar no pobre general ludibriado, que não sabia quem estava nomeando. Quem nomeou o general ludibriado foi o interventor que depois foi vice na chapa do Bolsonaro.
tudo em nome de alguma coisa que está acontecendo no Brasil, que se desmancha, que eles, como eles não têm como controlar, eles querem se associar. Por exemplo, a Amazônia está perdida. Não tem dinheiro que põe ali, não está perdida organizacionalmente, já está tomada, de certa maneira. Ele não tem como controlar. Então, vão se associar. Vão se associar. Na ditadura, como eles eram desenvolvimentistas, a opção era destruir a Amazônia. Agora, a opção é fazer negócios na Amazônia. Ninguém se lembra que apareceu nos jornais, de vez em quando aparece coisa em jornal. Apareceu um negócio, uma licença para exploração de ouro, lembra na Amazônia? Leonora, que é jornalista, lembra? Quem é que estava patrocinando isso? Quem é que estava dando sinal verde? O senhor Mourão, vice-presidente da República. Não, é exploratório, não é apenas, não é exploração direta. Então, há uma espécie de criminalização fardada da sociedade, tanto faz PM, Polícia Civil, Polícia Rodoviária. Isso está aí, essa continuidade é, para quem faz história política, ciência política, a continuidade da presença militar como uma casta na sociedade brasileira. Mas isso é uma generalidade sociológica. A conjuntura é outra, e a continuidade é aquele rabo de foguete que a ditadura deixou, e eles tentaram até o fim se opor a isso, Rio Centro, assim por diante. Perderam não, ficaram na muda. Ficaram na muda e construindo um novo inimigo, e chegaram. Esse novo inimigo é aquele que é tudo aquilo que não presta e que se opõe, que nos persegue. Por isso que o Bolsonaro é o porta-voz dele. Nos persegue. Nós somos achincalhados. Nós fazemos o serviço sujo, nós militares, e depois nos dão um pé na bunda. Mas dessa vez não vai ter mais pé na bunda, porque em 64, no golpe de 69, no regime, nós ganhamos. Nós ganhamos e eles alardeiam a vitória quando nós ganhamos. Então, os derrotados são os vencedores. Nós ganhamos por quê? Porque nós colocamos no trilho. Que trilho? Isso é o trilho do Geisel. É o trilho da moderação. Quem sair da linha da moderação será aniquilado, como é aniquilado desde Canudos. Saiu da linha da moderação. Então, tem que entrar nesse pacto da governança democrática, assim por diante. E esse pacto, a novidade do período, agora, dos últimos 4, 5 anos, é que esse pacto mudou a configuração. Tanto é que a mudança dessa configuração, isto é, a moderação para evitar a aniquilação, a moderação ela foi rompida. Pela primeira vez, nós tivemos um governo que rompeu todos os protocolos da convivência política normal entre as classes dominantes. Chama-se. Aí todo mundo disse: não, ele é um cafajeste, ele é bruto, ele vem do baixo clero, assim por. Não. É mais do que isso. É mais do que isso. Isso significa que esse subterrâneo da compra e venda de proteção, que no limite é isso. Compra e venda de proteção para políticos e não políticos, quem faz negócio, empresas, assim por diante, que nós imaginávamos que era apenas uma especialização do crime organizado. Agora ele é geral. O Exército também vende proteção e por aí afora. Esse pacto foi rompido. Isto é, por isso que a extrema-direita ela é outsider por definição. Ela entra para arrebentar. Ela entra para depredar palácio, ela entra para colocar bandidagem mesmo nos cargos decisivos, seja tribunal, seja executivo, seja legislativo, seja Ministério Público. É só dissecar o caso Marielle. O que deve ter de promotor, o que tem delegado, o que tem misturado com miliciano, não está escrito. É essa configuração que vem sob o guarda-chuva militar nesse momento, cujo bote fracassou. Mas fracassou momentaneamente porque foi, enfim, por várias circunstâncias que eles estão revendo nessa história e reformular a estratégia para a próxima, de modo que não confiamos muito na legalidade, no bom mocismo, na democracia, nas instituições, porque, enfim, quando menos se espera, o bicho mostra a cara. E esse bicho tem vários nomes. Aí começa, se nós quisermos extrapolar, mas aí já é começar a fazer filosofia, tem que ver com a ascensão da extrema-direita mundial, tem que ver com a nova atualidade do nazismo, porque por exemplo, vou dar um exemplo só para saber em que ponto nós estamos. O Netanyahu, por exemplo, para entrar na atualidade,
acompanham diariamente a mídia boa de Israel, ele volta e meia diz o seguinte: o Hitler, o nazismo, o Hitler é muito duro ele falar, mas ele dá a entender, o nazismo era um regime razoável, e da ordem, e o antissemitismo é um antissemitismo difundido por toda a Europa. E a solução final foi sugerida pelo Mufti de Jerusalém, o Al-Hussein, que tem umas costas desse tamanho, tudo vai para as costas do Al-Hussein. De modo que a possibilidade de uma classe dominante de extrema-direita nazificada em Israel é uma coisa que assusta qualquer ser humano na face da Terra. Então, isso tem que ver o que faz com o Netanyahu chega a esses extremos. E quem denuncia, dia sim e outro dia também, o Netanyahu não sou eu, não é nenhum anti-sionista, que é uma bobagem ser anti ou pró-sionista, é o Haaretz, o jornal mais independente do mundo nesse momento, que está cobrindo uma guerra do seu próprio país, criticando. Portanto, é o jornal mais independente do mundo nesse momento. É o Haaretz que diz isso. Então, qual é o móvel do Netanyahu? Porque ele é um ideólogo do nazismo, porque ele é nazista, convicto, ou como Menachem Begin, que foi denunciado pela Hannah Arendt quando chegou aos Estados Unidos em 48, olha, não o pessoal aqui dos Estados Unidos, comunidade judaica, governo, não deem bola para esse cara, não ouçam, não deem, porque ele acaba de fundar um partido nazista, isso em 48, Menachem Begin, que já havia sido terrorista durante a Guerra Civil. Bom, mas voltando, e não sou eu que digo, é o Haaretz, volta e meia tem artigo batendo nisso, e a gente estudando um pouquinho melhor, o que move o Netanyahu? Não é ele é nazista por convicção, extrema-direita, e por aí vai. É a corrupção. É simplesmente, ele está a mesma estratégia do Orbán, a mesma estratégia do Bolsonaro aqui, da infraconstitucionalização, Israel nem Constituição tem, anular o poder judiciário e tornar-se impune e beneficiar a sua rede de influência que é corrupta. Portanto, é a corrupção que está destruindo Gaza, matando em Gaza, não é? E a corrupção para manter essa extrema-direita que tem conivências as mais diversas com colonos que estão esbulhando terras, com todo tipo de contravenção, com todo tipo de crime. Isso que está, não é. As pessoas acham que é imperialismo de um lado ou contra imperialismo do outro lado. Não é. Já é outra coisa. Isto é, o Haaretz diz toda hora, Israel está rumando a sua própria autodestruição e nós estamos interessados em empurrar essa autodestruição adiante em vez de examinar qual é o conflito social que está acontecendo em Israel agora ou no Brasil agora, em vez de ficar essa luta metafísica absurda de imperialismo de um lado, imperialismo de outro lado, racismo de um lado. Não. É outra coisa. Então, Israel está se autodestruindo. É essa autodestruição, como está acontecendo com o Brasil está se autodestruindo. Nós perdemos o controle da Amazônia. O crime organizado tem mais armas. Juntos, crime organizado, PMs corruptas e CACs da vida, tem mais armamentos efetivos do que as Forças Armadas brasileiras, se por acaso, milagrosamente, elas se convertessem assim, chamada de legalidade democrática. Isso que está acontecendo no mundo, está acontecendo na Ucrânia, na Rússia e assim por diante. E nós ficamos nessa pseudo-guerra fria de 3.0, assim por diante, que é um fantasma, que não existe. E, bom, aí voltando... E quem que está dando as cartas? Dando as cartas está sendo, ao mesmo tempo, corrompido. O exército israelense. O exército israelense não é apenas tocado por conspiradores do Mossad e assim por diante. Não tem que examinar o que está acontecendo com o exército israelense. Surgiu há pouco tempo, foi publicado há algumas semanas, a pesquisa um pouquinho anterior aos ataques de 7 de outubro, um livro sobre o exército, que é um grande estudioso israelense, do exército israelense, é o seguinte: houve uma mudança de classe. A classe média israelense não está sendo mais convocada para combater as guerras da nação, as guerras contra os inimigos árabes na fronteira. Está sendo convocada que eles estão se aproveitando como um emprego, é muito parecido com a carreira no tráfico no Brasil. Estão sendo convocados o quê? As classes subordinadas, subalternas em Israel, que são os Misraim.
os judeus que vieram do norte da África e dos países árabes, que eram considerados o proletariado explorado dominado pelos askenazes de origem judaica. Então, essa mudança social portanto, e ao mesmo tempo empurrando para a extrema-direita do exército israelense, é fundamental no que está acontecendo agora. Ninguém presta atenção. Presta atenção. E são eles que estão indo para o combate, matar, como se mata verme, e barbarizando, e pilhando, inclusive, as pilhagens. Está havendo pilhagem também. Então, as pessoas não prestam atenção nisso e as similitudes entre os vários teatros do conflito social nesse momento, em que aí eu encerro, como diz um historiador israelense, especialista em Alemanha do século passado, dos anos 30 e do nazismo. Ele diz assim, existem momentos, aconteceu com a Alemanha, e aí ele sugere, claro que todo mundo cai em cima dele, está acontecendo agora com a extrema-direita que tomou conta de Israel, em que as sociedades enlouquecem. A Alemanha enlouqueceu nos anos 30 e Israel está à beira da loucura. E, como diz o Haaretz, o Netanyahu está levando à autodestruição de Israel. Pode haver até guerra civil, assim por diante. Mas a gente tem que... Quem é de esquerda e quem pensava lutar contra a ditadura porque ela havia barrado o caminho do socialismo, tem que pensar nessas coisas e não saber quem apoiar qual campo contra o outro campo. É isso. Bom, mas aí já não é mais memória, aí já é especulação. Mas é a partir daquilo que um regime como o de 64 ensina, isto é, a súbita eclosão da violência militarizada. Boa noite, então, Paulo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado.